capítulo 10, né, de Êxodo. Semana passada, nosso irmão Nivaldo trouxe para nós aí, né, capítulo 9, com a quinta praga, né, as pestes dos animais, a chuva de pedra, né, e sempre o faraó lá, Deus endurecendo o coração do faraó, para que ele desse a conhecer quem realmente ele era, né? Quem realmente é o Deus que nós servimos. Vamos começar a dar início, então, com a leitura. Quero agradecer ao irmão Sérgio, né, que me ajudou aí, ele que fez esse PowerPoint aí para essa apresentação. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Sempre dedicado aí. Então, vamos lá, Alessandro. Vamos para mais um capítulo aí de Êxodo. O versículo 1 e 2. O Senhor disse a Moisés: vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar esses meus prodígios entre eles. Versículo 2. Para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Então, nesse capítulo, Deus instrui a Moisés, né, a ir a Faraó, explicar que ele estava enviando as pragas para mostrar a Israel que ele era o Senhor, né? Tive no capítulo 1 aí no versículo 1 desse capítulo, né? Então, a oitava praga começou com o Senhor orientando a Moisés a ir falar com o Faraó. O texto ele não especifica que Moisés ia ameaçar o Faraó com outra praga, né? Deus indicou que ele fosse a ele e que tinha endurecido o coração do Faraó e também dos seus oficiais, né? Os seus conselheiros mais próximos. Como no capítulo 9, lá no 34, a gente sabe que ele não estava sozinho, né? No capítulo 34, no versículo 34 do capítulo 9, vendo o Faraó que a chuva, a saraiva e os trovões tinham cessado, continuou a pecar e endureceu o seu coração, e ele e os seus servos. Então, a gente vê que aqui Deus está endurecendo o coração dos servos dele também, né? Então, essa passagem indica que o faraó não está sozinho, né? Em suas decisões também. E recusa obedecer o Senhor. Seus conselheiros, eles participavam dessa culpa, né? Como antes, o fato do Senhor endurecer o coração do faraó deve ser entendido como que Deus permitia, né? Incentivando que o rei a seguir as tendências, né? Dos rebeldes dele, né? Anteriormente demonstradas por ele. Deus contou a Moisés, né, o que ele planejava ao endurecer o coração do faraó, né, que era operar sinais e milagres, né? Deus daria algo aos israelitas, algo a ser lembrado de geração em geração, quer dizer, para ele poder contar para os filhos, né, filhas, né, toda a sua descendência, né, essa importância de saber quem é esse Deus, né? O que Deus havia feito para o seu povo, né? Assim como lá em Deuteronômio 4, né? Deus exorta o povo à obediência, né? No versículo 9. Se a gente dá uma passadinha lá no Deuteronômio 4, versículo 9, vou pegar aqui. Deuteronômio 4, versículo 9. Então, somente tenham cuidado e guardar bem a sua alma, para que vocês não esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração. Todos os dias de sua vida, vocês também contarão isso aos seus filhos e suas filhas. Então, a gente vê que tudo que Deus faz, né, ele faz com que Moisés ali, com que eles possam passar de geração em geração, eles possam ter todo esse relato, né, entre eles, para mostrar quem é esse Deus, que esses milagres que Deus estava operando, todo esse prodígio, eles tinham que ser lembrados, né, toda geração. Pode passar, Alessandro, vamos ler do 3 ao 6 aí. Dirigiam-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhes disseram: assim diz o Senhor, os Deus dos hebreus,
Até quando você recusará a humilhar-se perante de mim? Deixe ir o meu povo, para que preste culto. Se você não quiser deixar-o ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não poder se enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhe restou da tempestade de granizo e todas as aves que estiverem brotando nos campos. A gente vê aí que no capítulo 9 teve aquela tempestade de granizo, né? E ali ainda restaram algumas coisinhas, né? Mas aqui Deus está colocando que ele vai destruir tudo. Versículo 6. Encherão seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios. Algo que os seus antepassados jamais virão, desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença de Faraó. Então, mais uma vez, Moisés e Arão eles se apresentam ao Faraó. Eles ameaçaram o Egito, né, com muito mais, com mais uma praga, né? A menos que ele deixasse o povo ir servir ao Senhor no deserto. Eles deram, né, a entender que a recusa do Faraó representava um orgulho, né? Que é o oposto de humildade, né? Então, ele recusava obedecer à ordem do Senhor, né? A humilhação diante de Deus, né? Sempre leva a obediência, né? A sua vontade. Então, a gente se humilhar perante Deus, ela não leva, né? A obedecer aquilo que ele pede. O momento, né? Essa praga que ameaçava o servo de Deus era quase certamente a pior das pragas até o momento, né? Então, a gente vê que tudo que eles tinham de restante daquelas coisas que aconteceram lá atrás, lá no capítulo 9 que nós vimos, eles viram que era uma grande ameaça para eles, né? Então, assim, gafanhotos deixariam um rastro, né, de escassez, né? Pois iam comer toda a planta, né, viva, isso ia significar morte, né, para todos, né? Então, Moisés indicou que os gafanhotos cobririam a face da terra, né? Pode ser trazido como, assim, o olho da terra, uma face visível na terra, né? Moisés descreve mais ao fundo como os gafanhotos afetariam a vida dos egípcios, né? Então, como houve a chuva de pedra lá no capítulo 9, né? Os gafanhotos poderiam destruir ainda o que restava daqueles recursos que eles tinham, né? E nenhum dos opressores de Israel seria isento da praga, né? Eles iam encher todos os lugares que eles viviam, a casa do faraó, dos oficiais, de todos aqueles que moravam ali, né? Então, a gente viu que a chuva de pedra já trouxe grande desastre ali para eles, né? Eles ficaram quase sem comida, quase muitas coisas. Então, com esses gafanhotos ali, eles não iam ter mais nada, né? E eles ia ser tudo devasso, né? Então, eles começaram a se preocupar com isso aí. Vamos lá no capítulo, versículo 7 agora. Versículo 7, Alessandro. Boa. Os conselheiros do faraó lhe disseram: até quando este homem será uma ameaça para nós? Olha que eles começaram a reconhecer o que estava acontecendo, né? A preocupação deles foram um pouquinho, né? Pouco não, foram muito, né? Porque eles viram o que ia acontecer com os gafanhotos, né? Com essa invasão. Deixa o homem ir e prestar culto ao Senhor, o Deus dele. Não percebes que o Egito está arruinado? Então, Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó. Ele lhes disse: vão prestar culto ao Senhor, o seu Deus. Mas digam-me, quem irá? Olha a preocupação do Faraó com quem ele iria levar nesse momento de prestar culto, né? Moisés respondeu: temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Então, aqui, a gente vê que Moisés, ele queria levar todos, né? Todos com ele, né? Porque como os conselheiros lá, eles viram que estava sendo uma ameaça, o faraó estava meio, né? O faraó ficou preocupado, falou: pô, mas
será que vai levar todos, né? Então, mais uma vez, eles se apresentaram, né? Ali, vieram, e eles deram a entender que a recusa do faraó representava, né? Calma aí, eu pulei aqui. Então, desculpa, estou lendo aqui a conclusãozinha. Eles viram que ia ser uma destruição para o Egito, né? Para toda a nação deles ali. Então, eles mandaram voltar com Moisés para poder o faraó deixar eles prestarem culto. Mas a preocupação do faraó era o quê? Era com quem eles iriam levar. E com isso, Moisés falou que eles iam levar todos, né? Ele fez a pergunta, né? Quem eles iriam levar? Ele falou, não, a gente precisa levar todo mundo. Os filhos, as filhas, né? Eles iam levar todos lá. E eles viram que era uma destruição total ao Egito, né? O fato desses gafanhotos. E chamando Moisés de volta, eles responderam que eles tinham que levar todos eles para lá, né? Porque todos tinham que participar dessa adoração, independente de sexo, idade, né? Eles tinham que todos estarem presentes junto com Moisés e Arão para poder celebrar o culto ao Senhor, né? Vamos ao versículo 10. Versículo 10. Disse-lhes o faraó, vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e as crianças. É claro que vocês estão com más intenções. Com aquela pergunta do faraó para Moisés, quem vocês vão levar? Então, ali o faraó já ficou meio, né, cismado, né, deles levarem todos, né? E aqui ele está praticamente fazendo uma ameaça, né, para Moisés, né? Versículo 11. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor. Como vocês têm pedido, e Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Então, aqui faraó, ele diz isso aí a Moisés, né? Será que o Senhor vai ter que ser com vocês, né? Caso ele deixe ir as crianças. Então, ele está falando, eu não vou deixar as crianças dele. Ele foi bem irônico ali, né? Ele diz, eu nunca deixarei que todos vão com vocês, né? Se conseguirem isso, será por ação do seu Deus, né? Ninguém ajudará vocês. Então, o faraó, ele fica com essa suspeita, né? Em deixar que todos saíssem, né? Ele estava, assim, meio preocupado de todo mundo sair do Egito, né? Então, ele estava achando que isso era que Moisés iria fazer um mal para ele. Ele acreditava nisso, que era um plano de Moisés deixar todo mundo ali, deixar o Egito, né? Todos eles deixarem o Egito. E a gente vê que ele permite que os homens fossem, né? E não as mulheres, né? Como a gente viu no capítulo 8, no 25, vou ver aqui o Êxodo 8, vou ler o capítulo 25 ao 29, a gente tem um momento aqui que Êxodo 8, do 25 ao 29. O faraó chamou Moisés e Arão e disse, vão e ofereçam sacrifício ao seu Deus, mas sem sair dessa terra. Então, aqui a gente vê que o faraó ele tem essa preocupação deles saírem da terra, né? E Moisés respondeu, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecemos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos que ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifício ao nosso Deus, como ele nos disser. Quer dizer, é o Senhor que diz, né, como eles vão fazer, até onde eles vão, quem eles vão levar, né? Aí o faraó diz para ele aqui no 28, eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor, seu Deus, no deserto.
Só que vocês não devem ir muito longe, e orem também por mim. Moisés respondeu: Eis que saio da sua presença e orarei ao Senhor. Amanhã, esses enxames de moscas se afastarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Só que o Faraó não deve me enganar outra vez, não deixando que o povo ir para oferecer sacrifício ao Senhor. Então, a preocupação do Faraó, a gente vê que é o quê? Eles saírem dali, né? Saírem do Egito. Por isso que aqui ele pega e fala para eles não levarem, deixarem as mulheres, as crianças, né? E ele fala, não, tem que ir todo mundo. Todos têm que participar dessa festa ao Senhor, desse sacrifício que nós temos que fazer ao Senhor, né? E Moisés e Arão recusaram essa proposta do Faraó, então, e aí eles foram expulsos da presença do Faraó, né? O Faraó vai e expulsa eles dali, né? Versículo 12. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Olha aí, a mão de Deus agindo, né? Sobre aquilo que havia deixado, né? E restado. Esse era o receio que eles tinham com relação a essa chuva dos gafanhotos, né? E como ele ficou com esse receio, mesmo assim ele não aceitou que todos fossem, então Deus pede para que Moisés estenda a mão e aí veio a chuva de gafanhoto. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã o vento havia trazido os gafanhotos. Versículo 14. Os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Eles cobriram toda a face da terra, de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo que o granizo tinha deixado, toda a vegetação, todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. Versículo 16. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse: pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Então, olha aí, Moisés, faraó, mais uma vez, né? Dentro de tudo isso que está acontecendo, ele reconhecendo que o erro dele, né? E perdendo tudo, né? Amedrontado. Então, ele imediatamente manda chamar o Moisés e Arão, né? Versículo 17. Agora perdoe ainda, esta vez, o meu pecado, e ore ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Aqui é interessante que ele fala só do pecado dele, né? Antes ele estava junto com seus conselheiros, né? Então ele pedia perdão por todos. Aqui ele pede perdão exclusivamente por ele, né? Versículo 18. Moisés saiu da presença e orou ao Senhor. 19. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e esse envolveu os gafanhotos e o lançou no mar vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão. Toda a extensão do Egito. Versículo 20. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou que os israelitas saíssem. Olha que interessante, né? A gente vê o Senhor novamente aí endurecendo o coração do faraó, né? A gente vê no coração dele. E com isso, ele, mais uma vez, ele não deixa eles saírem, né? Ele se apressa ali em chamar o Moisés e Arão, né? Do mesmo jeito que ele fez quando teve a chuva de pedra, né? Fala que pecou, né? Pede para Moisés e Arão orarem por ele, mesmo assim, ele vai e não deixa com que ele saia, né? Pediu para que até eles perdoassem, né? E mesmo assim ele
ele falou, não quis deixar sair, né? Rejeitou outra vez o pedido de Moisés, né? Então, a gente vê aí como era o coração desse faraó, né? Com isso, a gente vai chegar na nona praga, né? Antes de eu fazer esse comentário da nona praga, algum irmão quer comentar esse momento até então? Vou abrir para os irmãos fazer algum comentário nesse trechinho aí do capítulo 1 até o capítulo 20. Teodemiro. Opa! Vou falar um pouquinho, só um comentário aqui a respeito dos gafanhotos, né? Fala no versículo 14, diz assim: subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. A gente dando uma olhada lá em Apocalipse, capítulo 9, os versículos 2 e 3, e diz assim, né? Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E o comentário diz assim, que esses seres malignos que são como uma combinação de gafanhoto, escorpião e dragão. E sabe qual era a única função deles? Era causar dor à humanidade. E eles eram seres malignos. Causar sofrimento, né? Irmão Renato. Ô, Geisa. Boa noite a todos. Renato. Boa noite, irmão. Ai, vamos ver aqui, ó, lá no capítulo 9, a gente já viu alguns oficiais de Faraó que temiam a Deus, né? E também aqui no 10 acontece a mesma coisa, né? No 7, 10, 7, os oficiais de Faraó disseram: até quando nos será apostilado esse homem? Deixa esses homens ir e servir ao Senhor, seu Deus. Acaso não sabeis que o Egito está arruinado? Eu quero dizer isso, ó, oficiais, né? Na minha versão, já estavam acreditando, já estavam temendo e estavam reconhecendo que o Egito estava destruído. Mas quando a gente tem um líder, né? Quando o líder é o chefe maior, e quando a gente tem uma sociedade que tem esses líderes, esses reis, e tinha esses faraós que decidiram a última palavra, acontece isso. Isso mostra que o poder não pode ser de uma pessoa só, né? Aí acaba com tudo. Ele, na teimosia dele, Deus endurecendo o coração dele, e ele não vindo os oficiais dele. Se ele tivesse dado ouvido aos oficiais, teria poupado muito. Até lembrei aqui, olha Naamã. Naamã foi mais humilde. Ô pai, por que você não ouve lá o Eliseu? Vai lá, toma um banho. Naamã foi bem-aventurado porque ouviu os auxiliares, entendeu? E a menina lá, serva dele. Serva, a menina, né? Valeu, pessoal. Boa sorte aí. Alessandro. E aí, pegando a sintonia aqui do comentário do meu irmão Renato, né, lá no capítulo 10, versículo 7, me fez lembrar aquela aula quando eu trouxe do capítulo 5, versículo 2, né? Lembra? O faraó disse: quem é o Senhor para que eu possa ouvi-lo? Né? E como eu vou poder ouvir a voz dele se eu não conheço? E aí, como o Renato bem colocou, a observância em relação aos oficiais, já era visível para os ministros, para a corte do faraó, que o Egito estava destruído, né? Estava arruinado. Agora, a recusa principal, provavelmente, do faraó é porque ele ia perder a mão de obra, né? Então, parte da mão de obra, daquilo que sustentava a economia do Egito, ou seja, assim, a questão escravista, né? Ou seja, o capital humano ia embora. É como se pegasse assim uma cidade ou um estado onde tem, por exemplo, um distrito industrial, e aí pegar todos os empregados daquelas indústrias e mandar todo mundo embora. O que vai acontecer com a economia daquela determinada cidade ou daquele estado, né? Ela vai arruinar. Então, eles estão olhando nessa perspectiva. Mas aí que está o ponto, como a gente tem visto, né, Paulo? Deus está mostrando para o faraó
Deus está mostrando para a corte, Deus está mostrando para o povo quem ele é. Mas como a gente tem aprendido também, não só para os egípcios, mas para o próprio povo de Israel, né? Para que eles saibam, né? Quem é Deus, quem é esse Deus que está libertando eles. Obrigado, mano. Como foi falado lá no início, né? Para eles mostrarem para os filhos e as filhas, que, né? Toda geração, quem realmente é esse Deus, né? Acho que o irmão Fernando está com a mão levantada também, Luiz Fernando. Ah, sim. Não, eu queria lembrar, eu acho que foi 2021, acho que foi 2021, na Argentina teve uma praga de gafanhoto, e a televisão mostrou isso, é avassalador, né? E mesmo assim, a gente sabendo dos estragos que isso faz, né? Mesmo assim, o faraó endureceu o coração, né? Imagina se a gente tivesse a opção de não ter uma praga dessa, se a gente não ia escolher por essa opção, né? E mesmo assim, ele endureceu o coração. O propósito de Deus, né? Deus queria que o povo conhecesse o poder dele, né? E por isso que ele fez assim. Mas é quase que inimaginável saber que alguém tem um coração tão duro, né? Que não, mesmo, como você disse aí, os chefes ali estavam todos sabendo que tudo estava indo mal. Mas o chefe maior, o faraó, ele não queria, ele queria do jeito dele. Indo na linha do pensamento do Alessandro, ele não queria perder a mão de obra dele, né? Mas tudo vai se resolver. Obrigado. Pensando sempre nele, né? E é interessante que o irmão Renato falou dos conselheiros, né? Uns já reconhecendo, tanto que quando ele foi pedir para Moisés orar, ele falou, eu pequei, né? Porque ele também já estava vendo que eles estavam reconhecendo, né? Acho que a irmã Simone também está com a mãozinha levantada. Eu levantei, então, deixa eu fazer uma pergunta aí para os irmãos, né? Não só para os irmãos, vou sair um pouquinho do estudo. Eu vi num estudo de teologia básica também, da Igreja de Cristo também, e o professor estava dizendo que muitas congregações levam gafanhoto como um demônio, né? Como o diabo, como aquele que vai fazer mal na vida das pessoas. Mas eu queria saber se realmente, tipo assim, na Bíblia tem essa situação, ou que ele falou que não existe, que na verdade migrador, devorador e gafanhoto são os estágios dele, e que não tem nada a ver, em nenhuma parte da Bíblia diz isso como o demônio. São apenas as congregações de fora, o pessoal, essas denominações que falam, né, para repreender o dinheiro das pessoas, não sei o quê, parará, parará. Então, eu queria só saber isso. Como vocês estão falando do gafanhoto, eu só queria tirar essa dúvida. Se realmente na Bíblia não tem nenhuma citação que diz que o gafanhoto tem a ver com o diabo. Só isso. A gente pode ver uma ideia bem interessante, irmã Simone, por exemplo, no contexto bíblico, sempre quando usa elementos, a gente vai pegar, como está estudando o contexto aqui de Êxodo, por exemplo, a gente vê, como viu na aula introdutória, Deus ele vai trabalhar como se ele fosse flagelando o Egito, como eu até comentei, né, naquele capítulo 5, versículo 2, para que o Egito, o próprio faraó, conheça quem é Deus. E aí ele vai usar elementos, né? Elementos como, por exemplo, a gente viu lá o granizo, né? Aí as moscas, agora o gafanhoto. Mas, assim, a ideia do gafanhoto, por exemplo, a gente vê, por exemplo, numa cidade onde é rica em agricultura. Quando dá uma praga de gafanhoto, o que o gafanhoto faz? A ideia dele é destruir. Justamente. Aí é um ponto. Não há ligação dentro do contexto do Antigo Testamento voltado para isso. Mas quando a palavra cita um elemento, vamos lá, o gafanhoto, ele vai trabalhar a ideia. Então, por trás da ideia tem um ensino. Então, não que seja uma referência ao inimigo, né? Mas aqui, como a gente está vendo no contexto do Egito, ele está mostrando justamente algo que vai consumir, tanto é aqui na leitura que o Paulo trouxe, né? O texto agora me falhou, o versículo que ele diz, aquilo que sobrou do granizo, aí os gafanhotos vieram e acabaram, ou seja, como se fosse uma ruína total. E esse era o objetivo de Deus sobre quem? Sobre o Egito. Aí, dentro do ponto que a senhora comentou, a ideia não tem essa vinculação. Infelizmente, as pessoas, no contexto religioso moderno, têm essa ideia ou fazem essa associação porque elas desconsideram o contexto, né?
E desconsidera as entendi. figuras, os elementos, né, que são usados dentro do contexto bíblico, tá bom? Tranquilo? Tá bom, obrigada, tranquilo, Obrigado beleza. pela Deus abençoe. participação. Boa recuperação aí. Tá bom, tranquilo, irmã. Com você, Deus Paulo. abençoe, em nome de A Jesus. nós. Vamos lá, vamos para o versículo 21, né? Casageiras, o irmão aí, eu acho que levantou a mão. Irmão Você Flores. quer falar, né? Vamos lá. O áudio, irmão Flores. Desculpe, velho com tecnologia só dá problema, tá vendo? A pergunta aí sobre os gafanhotos, e nenhuma passagem, a passagem do Velho Testamento que mais descreve sobre a atividade dos gafanhotos é o livro de Joel, e dá vários estágios dele, né? O devorador, Joel capítulo 1, né? Versículo 4, ele diz: o que deixou o gafanhoto portador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Mas nem mesmo essa passagem dá citação de que esses gafanhotos é coisa do mal. Não, ele é uma criação de Deus, tem um tempo de vida, por onde ele passa. Uma vez eu fui criado numa roça, que meu pai plantou a roça de mandioca. Eu acho que em Manaus é outro nome, né? Mas lá era mandioca. E aí eles entrou para um lado da roça e saiu do outro lado. Não ficou nem os caules da mandioca, que nós chamamos de mandaíba. Nem o caule, comeu a folha e comeu ao redor do caule da mandioca, a mandaíba comeu a casca. Ficou totalmente pronto, teve que arrancar e o que sobrou das raízes para fazer farinha. Mas não é criação do demônio, é uma criação de Deus. Só que ele, na atuação dele, por onde ele passa, ele deixa tudo zerado. Tá bom, obrigada, irmão. Deus abençoe. E querendo ou não, eles colaboram também para o ecossistema, né? É o que o irmão falou. Tudo é criação de Deus, né? Bom, vamos então para o versículo 21, onde, com essa negação do faraó em deixar com que Moisés e o povo, os israelitas saíssem, né? Então o Senhor agora ele traz essa nona praga, né? Então vamos lá. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Versículo 23. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então, mais uma vez aí, né? Calma aí. Mais uma vez a gente vê o Senhor agindo, né? Através de Moisés, né? Muitos comentaristas dizem, né, que essa praga, essa nona praga, essa escuridão, era uma tempestade de areia, né? Pelo comentário da gente vê que era palpadas, né? Mas o que sabemos é que ninguém se levantou do seu lugar, né? Por 3 dias, né? Se a gente for observar, eu vou abrir aqui Êxodo 14, 20. Êxodo 14, 20. Só vou ler esse versículo, Alessandro, não vou dar spoiler de nada não, tá? Êxodo 14, 20. Ia o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que, durante toda a noite, os 2 exércitos não puderam se aproximar. Então, aqui, quando nós chegarmos nesse capítulo 14, nós vamos ver também que vai haver esse momento em que vai estar escuro para o povo faraó, né? Mas o povo dos egípcios, os egípcios vão estar com luz, né? Assim como o Senhor deixou aqui.
fez aqui acontecer, né? Então, assim, tinha entre os egípcios e os israelitas, tinha isso aí. Deus protegendo um e mostrando quem ele era, né? Para outro, para os dois, na verdade, né? Porque com toda essa escuridão, só os egípcios, eles estavam vendo, né? Bom, eles estão na escuridão, nós aqui estamos, né, tendo toda essa luz. Então, é o mover de Deus, né? Então, essa nuvem trouxe treva, né? Para um e luz para o outro, né? De modo que eles não puderam aproximar-se dos israelitas, né? Durante toda a noite. Aqui era uma nuvem que era trevas aos egípcios e luz para os israelitas. Mais uma vez, Deus faz a sua obra através de Moisés, né? Pedindo a ele que estendesse suas mãos. E assim nós vemos aqui, como nesse capítulo 21, né? O fato dos israelitas possuírem luz, enquanto os egípcios pareciam em trevas, mostrou o poder superior do Senhor. Quer dizer, estava mostrando esse poder superior para eles, né? Que o próprio Deus, né? Que eles acreditavam, era maior do que os deuses que eles acreditavam, né? Então, os israelitas puderam ver isso aí também, né? Então, por toda a Bíblia, o que significa as trevas? As trevas significam julgamento de Deus, né? Queria que os irmãos, vou ler aqui Isaías 8, vou ler algumas passagens aqui, vou ler Isaías e depois eu vou ler Mateus. Isaías 8, versículo 22. Isaías 8, 22. Passarão pela terra durante oprimidos e famintos, e quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão, e o seu rei e o seu Deus, olhando para cima, olharão para a terra, e eis aí a angústia, escuridão e sombra de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Então, a gente vê que o que a escuridão traz, né? O que as trevas traz, né? É sinal de angústia, né? De ansiedade. E em Mateus 8, de 10 a 12, para a gente ter uma noção, Mateus 8, versículo 10 ao versículo 12. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Então, a gente vê o simbolismo dessas trevas, né? O que ela simbolizava, né? Desespero, né? Ranger de dente, né? Então, a gente vê, e tem outros capítulos, né? Na antiga aliança e na nova, como 2 Pedro 2, 17, Judas 13, né? Aqui, Joel 2, versículo 1 e 2, falando sobre as trevas e o que ela traz, né? O que ela traz. Versículo 24, Alessandro. Então, o faraó mandou chamar, olha só o faraó mandando chamar novamente aí, né? Ele vendo tudo isso acontecer, né? Então, o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e bois. As mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos dará os animais para o nosso sacrifício e holocausto que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns
deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Faraó, então, ele sabia que essa praga estava aí, né? Era uma praga que ia deixar eles, já estava deixando eles aterrorizados, né? Então, ele manda chamar aí Moisés, né? E fala, vou deixar aí vocês, mas menos o rebanho. E Moisés, ele, recrutado, né? Ele, não, vamos todos, inclusive o nosso rebanho e gados, né? Ele diz que não vai deixar, nenhuma unha ficará para trás. Ele não vai deixar nada, né? E disse até que, até enquanto não chegasse no deserto, não saberia o sacrifício que Deus, que o Senhor iria exigir deles, né? Portanto, eles precisariam de tudo, levar tudo com eles, né? Então, essa foi a terceira tentativa do faraó convencer Moisés a aceitar, a não fazer da forma que ele queria, né? A gente for olhar lá no capítulo 8, que nós já passamos por ele, capítulo 8, versículo 25. Capítulo 8 de Êxodo, versículo 25 a 29. O faraó chamou Moisés e Arão e disse, vão e ofereçam sacrifício ao seu Deus, mas sem sair dessa terra. Quer dizer, ele não queria que ele saísse da terra, como nós já lemos, né? Moisés respondeu, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios que não são abomináveis aos egípcios. Isso nós vimos lá atrás, né? Eu já tinha lido esse versículo aqui. Então, essa foi uma das primeiras concessões que ele pediu. E aqui no 10, no 8, né? Ele fala o quê? Foram conduzidos à presença do faraó, vão e adoram o Senhor, mas gostaria de saber quem irá. Quer dizer, ele não queria deixar todos, pediu para deixar as mulheres, né? E as crianças. E agora ele pede para deixar os animais. E aí Moisés fala, não, os animais nós não vamos deixar não, vamos levar tudo. Porque nós não sabemos como vai ser esse sacrifício que o Senhor vai nos dar. Nós precisamos de todos presentes, né? Todos terão que ir. Versículo 27. E mais uma vez aí a gente vai ver o faraó, né? O Senhor endurecendo o coração do faraó. Versículo 27. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixá-lo ir, né? A gente fica imaginando ali essa discussão dos dois, né? Sérgio até colocou aí a imagem do faraó ali, né? Disse o faraó a Moisés, saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir minha face, você morrerá. Aí o faraó ameaça, né, a Moisés. E Moisés respondeu a ele, será como disseste, nunca mais verei a tua face. Aí a gente vê os dois se endurecendo, né? Não só o faraó, mas o próprio Moisés também respondendo de uma maneira, né? Aí ele responde, né? Essa recusa do faraó, né? Então, os dois estão irritados aí, né? O rei que ordenou que Moisés saísse da sua presença, dizendo que iria matá-lo, caso ele viesse outra vez na sua presença, e o próprio Moisés responde, né? Nunca mais veria o seu rosto, o rosto do faraó. Então, os dois foram assim, os dois foram vencidos pela ira nesse momento, né? O próprio Moisés também se irou ali e falou, né? Então, agora a gente vai ver nos capítulos adiante, que nós vamos ver depois, né? O que vai acontecer. Mas como aplicação aqui, para nós cristãos hoje, né, como servos do Senhor, nós, em primeiro lugar, devemos, né, manter essa nossa fé no nosso Senhor, né? Devemos, assim como o Senhor disse a Moisés, né, de não só manter a nossa fé no Senhor, mas também, dentro de tudo aquilo que nós estamos aprendendo, né, todos os dias aí, nos contextos, né, com a palavra, aplicar na nossa vida e também ensinar, né, ler, ensinar, educar nossos filhos, né, nossas esposas, a nossa parentela, né, todos os nossos, né,
mostrar todas essas maravilhas que o Senhor tem feito, né? Desde o princípio, né? Como nós estamos vendo aqui na palavra, né? Então, é uma aplicação que, para hoje, nós temos que tá aplicando, né? E, assim também, o faraó, ele não queria deixar. A gente vê que o mundo hoje, ele está sempre recusando, né? Mas a gente tem que levar a mensagem, né? Jesus, em Marcos 16, 15, 16, ele diz para ir de pregar para todo mundo. Então, todos têm que ouvir essa mensagem, assim como Deus falou, né? Eu vou fazer isso, mas para que você conte, né? Os seus filhos, tudo que eu fiz. Vai estar acontecendo isso com o faraó, mas você tem que passar para todo mundo. Então, nós temos que proclamar o evangelho, né? Nós, como os pertencentes da Igreja do Senhor, temos que motivar os irmãos, né? A estar firme, né? A servir, né? E também buscar entender tudo esse acontecer do Senhor, né? A gente vê que o faraó, depois, aqui no final, ele não deixa de levar nada, né? Nenhum bens, rebanho, gado, né? E aqui, o próprio Deus mostra para Moisés que tudo que temos pertence a ele, né? Pertence a Deus. Então, às vezes, a gente tem coisas que a gente fica pensando, né? Quer segurar, né? Então, a gente tem que entender também que tudo que temos pertence ao Senhor, né? Aqui, o Moisés diz que ele não vai deixar uma unha, nenhuma unha vai ficar para trás, né? Mas, assim, colocando nos dias de hoje, o cristão, ele deve assim, com relação às coisas do mundo, ele não deve ter essa aparência para as coisas do mundo. É comum nós termos as coisas, mas a gente tem que saber que tudo que temos pertence ao Senhor, né? Então, ele deve prevalecer sempre em Cristo e em obediência, né? Obediência. Não ter algo para o mundo, e sim para o Senhor. Então, aqui a gente vê que Moisés, ele queria levar tudo, porque ele sabia que, independente do que o Senhor pedisse para ele, ele tinha ali com ele. E hoje nós também, né? O que temos pertence ao Senhor. A gente vê lá em Atos, né? Os irmãos, quando eles reconheceram e quando eles se tornaram cristãos, era tudo em comum, né? Então, eles partiam de tudo, eles tinham ali para poder ajudar, né? Então, é dessa forma que nós devemos agir também nos dias de hoje. Alessandro? Obrigado, mano. Perguntas, comentários nessa segunda praga abordada no capítulo 10, aberto aí para os irmãos. Tranquilo, então? A gente pode fazer a oração final, então? Ok? Então, passar a palavra para o Fernando. Oração final, então, Fernando. Desculpa, Fernando, não, perdão. Neves, desculpa, Neves. É o Neves. Tá bom. Tudo certo, irmão. Irmão Neves, deixa eu pedir uma oração aí para o irmão Tiago. Irmão Tiago? O Tiago aqui de São José. Ele não está muito bem de saúde, não. Ele já passou por diversas cirurgias. Inclusive, ele tem assistido às nossas aulas aí. Hoje eu acho que ele nem está na aula. Mas eu queria pedir uma oração especial para ele também. Irmão, temos então, em nome do irmão Tiago, em oração. Vamos orar então. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, grandioso e poderoso é o teu nome, Pai. Acabamos de ver, Pai, acabamos de presenciar mais uma oportunidade de esclarecimento na tua palavra, onde constatamos, Pai, o tamanho do seu poder, Pai, de trazer, Pai, na palavra, mostrando para a gente que o Senhor tem todo o poder. Às vezes pensamos, Pai, que estamos no controle das coisas, mas a palavra mostra, Pai, que o Senhor estava no controle das coisas a todo momento, Pai. O Senhor dizia quando fazer, o Senhor dizia o que fazer, o Senhor dizia que iria endurecer o coração do faraó, e assim o Senhor o fez, Pai.
Sabemos, Pai, que agora temos esse conhecimento, Pai, na palavra, que o Senhor tem todo o poder, Pai. E diante de todo esse poder, Pai, nós queremos te agradecer. Nós queremos colocar também, Pai, o nome do nosso irmão Tiago, que está precisando, Pai, desse poder do Senhor na vida dele, Pai, para restaurar a saúde dele. Que seja feita a sua vontade, Pai, mas que da nossa vontade aqui na terra, Pai, é que o Senhor faça a restauração. Que tudo ocorra bem na vida dele, que o irmão possa estar louvando e engrandecendo o seu nome, né, novamente, Pai, com toda a saúde, gozando de toda a saúde. Pai amado, Pai querido, eu quero colocar também, Pai, a vida dos irmãos, Pai, que têm trabalhado na tua obra, Pai, seja publicando os links, que seja colocando, né, fazendo o estudo do teu texto, da tua mensagem, e esclarecendo, tirando as dúvidas dos irmãos. Eu quero colocar, Pai, a vida de cada um que vem participar, Pai, desses estudos, Pai. Eu quero colocar na mão do Senhor, Pai, a vida de todos esses irmãos, das suas famílias, Pai. Que o Senhor possa estar cuidando, protegendo, restaurando saúde e colocando, Pai, mais fé no coração de cada um, para que eles possam estar cada vez mais, Pai, buscando o Senhor, louvando o teu nome e te agradecendo e te honrando, Pai, porque o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor e de toda honra. E é em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu agradeço neste momento e oro. Amém. 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 Obrigado, Lucas. Obrigado, irmão. Boa noite. Boa Obrigado, noite. Alessandro. Noite. Boa noite. Boa noite, Boa noite Paulo. a todos. Que jeito, Renatinha.